Em agosto de 1684, Edmund Halley, um cientista muito conhecido naquela época e até hoje, foi visitar Newton para tirar uma dúvida de caráter científico. E a pergunta que ele formulou a Newton foi: se um corpo estiver sujeito à ação de uma força que varia com o inverso do quadrado da distância, qual é a trajetória perseguida por aquele corpo? E, curiosamente, essa era uma questão que eles estavam se debatendo com ela, não somente Halley, como Wren, Huygens e Hooke. Mas Newton respondeu de pronto: a trajetória é uma elipse. Não preciso dizer que Halley ficou entusiasmadíssimo e queria que Newton entregasse para ele os rabiscos que ele teria. Newton prometeu para algum tempo depois. Em novembro, quando Halley voltou a Cambridge, lá estava Newton com a demonstração desse teorema. É desse assunto que nós vamos falar hoje. Mais do que a questão da trajetória, nós vamos falar hoje sobre as leis de Kepler. E é claro que, ao falarmos de leis de Kepler, é muito importante, dentro do contexto do estudo do movimento de um corpo sob a ação de uma força que varia com o inverso do quadrado da distância, é importante a gente apresentar um conjunto de curvas que se tornou célebre e que essas curvas estão todas elas intimamente ligadas à questão da trajetória de uma partícula quando sob o efeito de uma força gravitacional produzida por um objeto esfericamente simétrico. Essas curvas eram conhecidas desde a antiguidade. São conhecidas como cônicas, porque são curvas obtidas a partir da interseção de planos com um cone ou com dois cones. Em primeiro lugar, a mais simples dentre todas é o círculo. Porque o círculo pode ser pensado como lugar geométrico dos pontos, que é a interseção de um plano paralela à base de um cone com o cone. A elipse, quando nós inclinamos esse plano ligeiramente. A parábola é quando ele se torna o plano paralelo à aresta do cone. E, finalmente, agora pensando em dois cones, nós temos a interseção de um plano com dois cones, dando lugar a uma curva que é a hipérbole. A hipérbole tem, portanto, dois ramos, como nós estamos vendo por essa última figura. É muito fácil escrever a equação para as cônicas de uma maneira geral, porque essa equação é bastante geral. Se sabe que, se fizermos uso das coordenadas polares, então designando R a distância do corpo até o centro que produz a força, denominando de R, né, nós vamos depois mostrar que essa trajetória é uma dessas cônicas. Uma cônica pode ser sempre escrita em coordenadas polares de tal forma que 1 sobre R é igual a 1 sobre C, que é uma constante, vezes o fator 1 mais epsilon vezes cosseno de φ. R e φ são as coordenadas polares de um ponto no plano. Qualquer cônica pode ser escrita sob essa forma. De fato, no caso do círculo, nós estamos falando de uma curva para a qual epsilon, e epsilon
é um parâmetro muito importante. Epsilon é conhecido como excentricidade da cônica. No caso do círculo, e nós vamos entender isso um pouco melhor depois, epsilon é igual a zero. A excentricidade é igual a zero. No caso da elipse, a excentricidade é maior do que zero, mas a excentricidade é menor do que 1. No caso da parábola, a excentricidade é exatamente igual a 1. E, finalmente, no caso da hipérbole, a excentricidade, epsilon, é maior do que 1. Ou seja, eu tenho uma expressão paramétrica para qualquer uma dessas curvas, denominadas cônicas, em termos de um parâmetro, que é C, e um outro conhecido como excentricidade. E as curvas se distinguem umas das outras por conta do valor da excentricidade. Veremos na aula de hoje que uma força gravitacional produzida por um objeto esfericamente simétrico, ela é tal que um objeto sujeito à ação dessa força pode exibir 5 tipos de trajetórias. Em primeiro lugar, uma trajetória linear, quando eu soltar o objeto. Finalmente, qualquer uma dessas 4 curvas, qualquer uma das cônicas, tudo depende da energia daquele corpo. E energia depende de como tudo começou. Recapitulando, se eu tenho um objeto de massa m minúscula, então a energia desse objeto é dada, em primeiro lugar, por um termo que é igual a m vezes v ao quadrado sobre 2, e esse termo é conhecido como a energia cinética do corpo, mais a energia potencial. Se eu tenho um objeto de massa m maiúscula, produzindo um potencial gravitacional, então a energia de uma partícula que interage com ele é dada por menos m vezes m, vezes g, que é a constante da gravitação universal, dividido por r. Depende, portanto, da distância. Essa é a expressão da energia de um corpo de massa m minúscula que interage com aquele corpo de massa m maiúscula. Dependendo do valor da energia, nós teremos diferentes cônicas, como trajetórias de partículas que interajam com um corpo celeste de massa m maiúscula. Se a energia for igual a zero, o que isso significa? Energia igual a zero. Significa que essa partícula dotada de energia nula pode transitar por todos os pontos do espaço. Todos estão acessíveis a ela. Em particular, quando R tende a infinito, a energia potencial tende a zero, mas se ela tem energia zero, no infinito ela tem velocidade nula. Portanto, nós estamos falando aqui de uma partícula que no infinito tem uma velocidade nula. Nesse caso, a trajetória dessa partícula, veremos logo, a trajetória dessa partícula é uma parábola. Vamos demonstrar isso. Na verdade, é o assunto da aula de hoje. Se a energia da partícula for uma energia positiva, neste caso, nós vamos falar de uma trajetória que é uma hipérbole, que é a figura seguinte. Aqui está o desenho,
uma ilustração da hipérbole. Se uma partícula for lançada de um ponto A sobre a superfície terrestre com uma velocidade muito grande, então a sua trajetória há de ser uma hipérbole. Voltando agora para o slide anterior, nós vamos considerar o caso em que a energia da partícula é menor do que zero, energia negativa. Mas como isso pode acontecer? Sim, energia negativa tem um significado físico de que essa partícula está vivendo num estado ligado. É uma partícula que é atraída gravitacionalmente de forma que ela se movimenta numa região bastante restrita do espaço. Por exemplo, ela não pode ir para o infinito. Por quê? Isso é absolutamente incompatível com a ideia de energia negativa, porque se ela vai para o infinito e energia negativa, como pode ser m vezes v ao quadrado dividido por 2, ser negativo? Isso é uma impossibilidade. Portanto, energia negativa representa estados ligados em física. Nesse caso, a partícula fica confinada a uma certa região do espaço. E depois nós vamos mostrar que, no caso da energia negativa e o mínimo da energia negativa, então a trajetória há de ser uma circunferência. É disso que, então, vamos tratar logo em seguida. Já falamos dos 3 casos, né? E, portanto, vamos também abordar nessa aula a questão também igualmente interessante, né? De lançamento de um objeto de tal forma a que ele não retorne. Isso é possível? Sim, claramente é possível. Basta que eu dê energia a essa partícula. O que significa dar energia? É lançá-la com velocidades cada vez maiores. Se eu lanço uma pedra para cima, ela logo volta. Mas se eu lançá-la com velocidade maior, ela vai mais longe ainda. E se eu lançar com uma grande velocidade, ela pode ir para cima e não mais voltar. A essa velocidade, que é a mínima para ele escapar da Terra, mas também significa escapar de um planeta qualquer, nós chamamos de velocidade de escape. Ora, a velocidade de escape pode ser determinada facilmente a partir dessa relação aqui. Porque tudo o que eu quero é que a energia dessa partícula seja maior ou igual a zero. Portanto, a energia maior ou igual a zero significa que m vezes v ao quadrado sobre 2 deve ser maior ou igual a m vezes g sobre r. Se eu denominar de r o raio da superfície terrestre, então, cancelando, veja bem que a velocidade de escape, ela não depende da massa da partícula, né? Uma partícula, um objeto de massa de 500 quilos, ele tem a mesma velocidade de escape que um outro de 1 quilo apenas. A velocidade de escape não depende. Basta eu dar uma velocidade para um objeto suficientemente grande e ele nunca mais volta para a superfície terrestre. Ora, daqui a gente conclui que a velocidade de escape de um planeta, vamos tomar o sinal de igual, é igual a raiz quadrada de 2 vezes m vezes g, e eu agora vou dividir aqui por r ao quadrado e multiplicar por r, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 vezes g, que é a aceleração da gravidade na superfície do planeta, vezes o raio do mesmo. Tenho aqui, então, uma expressão bastante simples para a velocidade de escape. Se você considerar um objeto na superfície terrestre, para que aquele objeto escape, e a velocidade que eu tenho que imprimir a um foguete, ele é dado por raiz quadrada de 2 vezes g 9,88 vezes o raio da Terra, e o raio da Terra é 6.370 quilômetros. A partir daí, você, então, vai obter uma expressão ou um valor para a velocidade de escape de alguns milhares de metros por segundo.
Muito bem. Vamos agora à questão das leis de Kepler, não falando apenas da trajetória. Em primeiro lugar, nós vamos lançar mão de conceitos extremamente importantes em física, que são conceitos relativos a constantes de movimento. Em primeiro lugar, nós vamos falar da conservação do momento angular. Constante significa isso, uma grandeza conservada. Depois, a conservação da energia. Então, vamos falar, primeiramente, da conservação do momento angular. Lembrando que o momento angular é definido como sendo igual ao produto vetorial da posição da partícula pelo momento da partícula, o que é a mesma coisa que R vetor V vezes M. Então, M vezes R vetor V. Essa é a definição de momento angular. Ora, nós vamos mostrar que, no caso de uma força central qualquer, dl dt, que é a taxa de variação do momento angular com respeito ao tempo, é dado por R vetor dp dt, e isto aqui é a força. Isto, então, é igual a R vetor F. E, no caso de uma força central, R vetor F é igual a zero, o que significa que L é uma grandeza conservada, L igual a L0. Ora, essa é uma característica, a conservação do momento angular é uma característica de todas as forças centrais. Como é que a gente define uma força central? Vamos olhar para esse próximo slide, né, onde a gente tem um objeto esférico e tudo se passa como se toda a massa estivesse concentrada no centro desse objeto esférico. A força central é uma força tal que ela aponta sempre para o centro. No caso de um planeta, para o centro do planeta. Vamos para o próximo slide. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, no caso do Sol, né? Um objeto próximo do Sol, ele vai sofrer a ação de uma força dirigida sempre para o centro do Sol. Ora, vamos para mais 2 slides na frente para eu exemplificar mais um caso de força central. Eu tenho esse objeto de massa m minúscula e ele está sob a ação de uma força que é dirigida para o centro. O centro aqui, no caso, é o buraco, no qual eu passo uma corda por ele. Esse é um exemplo de força central. No caso de forças centrais, e é assim que a gente define forças centrais, são forças para as quais a força é dada por uma expressão, e essa é uma expressão bastante geral. Em primeiro lugar, eu tenho aqui uma grandeza que depende tão somente da distância, vezes R dividido por R. É um versor que aponta ou para o centro, ou um ponto, ou um versor que aponta para fora do centro. A força é atrativa se F for negativo. E a força é repulsiva se F for positiva. Ora, o que se vê aqui é que no caso de uma força central, essa é a definição de força central, eu tenho aqui que R vetor R é igual a zero. Então, essa é uma característica de todas as forças centrais. dl dt para todas as forças centrais é igual a zero. O momento angular, portanto, é uma grandeza conservada no caso de uma força central. Como é que a gente calcula essa grandeza física, conhecida como momento angular? Ora, para isso, eu vou recorrer a pelo menos mais 1 ou 2 slides aqui na frente. Então, em primeiro lugar, L é sempre perpendicular ao plano formado por R e V. E, por outro lado, se eu considerar o produto escalar de L
por R a partir da definição, veja bem, L escalar R é igual a zero. Isso aqui é a equação de um plano. Uma equação de um plano que é um plano bem parecido com esse que eu vou mostrar aqui agora, porque esse aqui é o caso mais geral. É um plano passando pela origem. E, portanto, a trajetória da partícula pertence ao plano. O movimento todo se dá no plano. Essa é a conclusão. Ou seja, forças centrais, eu não estou falando só da força gravitacional. Forças centrais, de uma maneira geral, têm duas características. Em primeiro lugar, o L é conservado e, como consequência disso, o movimento se dá num plano. Vamos, então, a mostrar em seguida uma propriedade importantíssima de forças centrais. E é claro que isso se aplica à força gravitacional, é aquilo que interessa para a gente hoje, né? Que é a lei das áreas. Ou seja, o raio vetor de posição de um objeto, como por exemplo a Terra, mas isso vale para qualquer planeta, o raio vetor de posição, que esse raio vetor de posição, ele varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Porque nós vamos demonstrar que a área é proporcional ao tempo despendido para percorrer aquela área. Então, essa é, já de saída, a primeira lei de Kepler. Mas o que a gente está querendo enfatizar é que essa é uma propriedade bastante geral do movimento. Para isso, vamos utilizar coordenadas polares e utilizar esses dois versores, ER e Eφ. E eu posso escrever a velocidade de um corpo em coordenadas polares, de tal maneira que esse vetor velocidade ele é dado por dr dt e r, esse versor ER, mais r vezes dφ dt, vezes o versor Eφ. É assim que se escreve. Então, as componentes do vetor velocidade em coordenadas polares são dr dθ e r vezes dφ dt. Ora, se essa expressão para velocidade, então o momento angular é igual a m vezes r vetor v. Esse momento angular, ele é dado por, e é simplesmente lembrando que r vetor ER é igual a zero, ele é igual a m, essa é a expressão geral, m vezes r, vezes r dφ dt, portanto, R2 vezes dφ dt, vezes um versor, que é basicamente ER vetor Eφ, e esse versor aqui nada mais é do que K. K é um versor perpendicular ao plano. Portanto, eu posso escrever que L é igual a L0, que é uma constante, vezes K. Quem é L0? Isso é importante para a gente na sequência, né? L0 é igual a m vezes r ao quadrado vezes dφ dt. Isso é uma constante. Esse é o primeiro fato absolutamente interessante, fantástico, né? Mesmo. Por quê? Veja bem, a partir daqui, se eu souber a posição r, ou a coordenada r como função do tempo, eu posso determinar φ como função do tempo. Essa é uma característica de todas as forças centrais. Para a segunda característica, a gente precisaria de dar uma olhadinha na elipse. Vamos analisar um pouquinho essa figura, porque essa é uma figura extremamente importante para a aula de hoje. Vamos analisar aqui algumas propriedades dessa curva, que é a elipse. Em primeiro lugar, a elipse
é o lugar geométrico dos pontos tais que a soma da distância deste ponto até o foco e a distância deste ponto até o outro foco é constante. Ou seja, R1 mais R2 é igual a constante. Essa distância aqui, vamos começar por essa distância, desse ponto até este ponto. Essa distância é o que nós denominamos de semi-eixo maior, e vamos designá-lo pela letra A. Essa distância do centro da elipse até o foco, vamos considerar esse foco, é muito importante no estudo das cônicas de uma maneira geral e da elipse em particular, porque essa distância é o que define a excentricidade da elipse, porque essa distância é igual a excentricidade vezes A. Essa distância é a excentricidade vezes A. E isso, basicamente, define a excentricidade. Porque se a excentricidade for igual a zero, esses dois pontos, eles coalescem para um ponto comum, que é o centro da circunferência. Então, se epsilon é igual a zero, eu tenho uma circunferência. Se epsilon for igual a 1, nós já vamos ver que, nesse caso, ou tendendo a 1, nós já vamos agora mudar de cônica. De qualquer maneira, epsilon fica compreendido entre 0 e 1. Essa distância é epsilon vezes A. Essa distância aqui é denominada de periélio. É o ponto no qual a Terra passa mais próxima do Sol. Então, vejam que o periélio ele é dado por A vezes essa distância, A vezes 1 menos epsilon. Esse ponto aqui é a maior distância do Sol, dos planetas. Essa distância é o afério. E essa distância daqui até o Sol, ela é dada por A vezes 1 mais epsilon. Observe que a soma dessas duas distâncias é igual a A. Uma outra coisa que é importante sempre a gente se lembrar é que essa distância aqui é igual ao semi-eixo maior, A. E nós vamos escrever pelo menos algumas dessas expressões que passam a ser importantes para a gente de agora em diante. A primeira delas é, notando que aqui temos um triângulo retângulo e notando que B é o semi-eixo menor da elipse, então B ao quadrado mais epsilon ao quadrado vezes A ao quadrado é igual a A ao quadrado. E, portanto, podemos escrever como sendo uma relação extremamente importante que B é igual a A vezes raiz quadrada de 1 menos epsilon ao quadrado. É uma relação válida para a elipse. Finalmente, para a gente entender o que significam as coordenadas θ e φ, queremos lembrar que se o planeta está neste ponto, então φ é esse ângulo que forma o raio vetor de posição com este eixo que poderíamos denominá-lo de x, e r é a distância do planeta até o Sol. Aqui temos, então, as duas variáveis que são importantes. Ora, qual é a equação da elipse agora? A equação da elipse é 1 sobre r, e vamos recorrer sempre a essa equação, é igual a A vezes 1 menos epsilon ao quadrado,
dividido por 1 mais epsilon vezes cosseno φ. Aqui está a equação mais importante da aula de hoje, que é a expressão para essa curva fazendo uso das coordenadas polares. A é o semi-eixo maior, epsilon é a excentricidade da elipse. E esses são os dados absolutamente relevantes de agora em diante. E essa equação é a equação fundamental. Essa equação é a equação fundamental. Muito bem. Então vamos agora, a partir dessas equações, entender, em primeiro lugar, a primeira lei de Kepler. Ora, como é que nós faríamos, utilizando essa figura, se o planeta se movimentou só um pouquinho e R está praticamente constante, e é isso que eu chamo de pouquinho, ele se movimentou esse tanto aqui, variou o ângulo de uma quantidade infinitesimal, que nós designamos por dφ. Essa distância aqui, ela pode ser muito bem aproximada por R vezes dφ. Essa distância aqui é R. Portanto, a área desse pequeno triângulo é R vezes dφ. Portanto, é R ao quadrado vezes dφ. E isto denominamos de área. Esse elementozinho de área é dado por R vezes R dφ dividido por 2, porque é a área de um triângulo. Portanto, eu tenho agora que dividir por 2. É a área desse triângulo. Esse lado é R vezes dφ, esse lado é R, e, portanto, é a área de um triângulo cuja base é R vezes dφ e a altura é R. E é dado por meio de R2 vezes dφ. Voltemos agora, então, à nossa equação e veja bem que isto aqui é igual, agora, voltando para essa equação, é igual a M, eu vou dividir por 2 e vou multiplicar por 2, e isso aqui é meio, de R2 vezes dφ é dA dividido por dt. Pronto, deduzimos aqui, a partir dessa equação, a lei das áreas. Porque o que nós estamos vendo aqui é que dAdt, qual é a conclusão daqui? É que dAdt é igual a uma constante, que é L0, dividido por M. Aqui está. Deduzimos a primeira lei de Kepler. Porque a taxa com que a área varia é uma constante. E, consequentemente, para intervalos de tempos iguais, o raio vetor de posição varre áreas iguais. Deduzimos, portanto, a primeira lei de Kepler a partir desses elementos que nós apresentamos aqui. Muito bem, ao encerrar a aula, então, nós gostaríamos muito de agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado.